Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes, o baixo nível, a mediocridade, a podridão dessa gentalha de merda que eu sigo aturando aqui, destruindo a minha vida nos últimos 8 anos, sabotando os meus contatos pessoais, cometendo crime todo dia, vomitando ódio, lixo, baixo nível, mediocridade, podridão. É uma bosta de gente assim, inacreditavelmente covarde, pequena, medíocre, mas são retardadinhos com muito dinheiro, estão destruindo aqui a minha vida nos últimos anos. Nenhum advogado eu consigo, porque minhas comunicações privadas estão sabotadas, bloqueadas por esses vermes. Por quê? Para fazer a merda que eles estão fazendo, só destruindo tudo, só impedindo a pessoa de viver. Senão, é uma merda que não se sustenta 2 segundos. Certo? Enfim, enquanto eu não me livro, né, desses animaizinhos de merda, vou fazendo o que eles vão meter uma pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube aqui, tá? Continuam usando minha rede de contatos aqui para vomitar indiretinha de retardado, chantagem, baixo nível. É uma gentinha, assim, no pior nível, sacou? Enfim, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o que a gente estava falando no vídeo de ontem, né? Que eu trouxe para vocês aqui a discussão da hegemonia da diversidade, a partir de um artigo do Uriban Xavier, que é um pesquisador lá do Ceará, chamado Decolonialidade, o desafio do pensamento outro, tá? E parêntese aqui também, esse animalzinho de merda que eu estou aturando há 8 anos, ele está vomitando provocação aqui pelo hackeamento e também tornando pública a minha história de vida aqui, brincando com isso igual um demente, né? Através de um númerozinho, nomezinho. Isso aqui pode também ter a ver com esse imbecil e se tiver, eu estou aqui rechaçando isso todo dia até me livrar desse retardado. Mas enfim, independente, né, para além do lixo desse merda, vamos tentar refletir alguma coisa aqui de gente, né, ao invés de ficar perdendo tempo com baixo nível de um imbecilzinho de merda que nem esse otário. Enfim, vamos falar então sobre essa questão da hegemonia da diversidade, tá? E vamos falar também da discussão, quer dizer, o tema de hoje, para completar a reflexão do vídeo de ontem, é o tema da discussão do neocolonialismo no olhar neoidentitário, né? Porque é um pouco isso que tem ali também no interior desse artigo aqui do Uriban, tá? Então vamos tentar refletir essa questão, continuar aqui, né, refletindo o artigo dele a partir de alguns detalhes aqui que ele aponta e que são bem significativos da forma como os neoidentitários entendem a maneira do neocolonialismo, a situação, né, do neocolonialismo e outras situações adjuntas a isso, de maneira muito ingênua no mundo de hoje por conta do seu apego excessivo ao identitarismo, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Esse animalzinho de merda está sabotando isso também. Eu tô aqui, o livro está publicado há 1 ano e não consigo vender por culpa desse bandido retardado. E o meu romance está na editora, ele está sabotando também lá, está jogando com essa mesma bosta que ele está fazendo aí há 8 anos, usando a minha rede de contatos inteira aqui para poder sustentar a farsa patética e medíocre dele, e ninguém faz nada, o animalzinho vai continuar até morrer, ou então até destruir minha vida primeiro, o que vier primeiro, né? Isso se a justiça não entrar para poder fazer alguma coisa para tirar o brinquedinho da mão desse bosta de merda que eu estou aturando. Enfim, e aí quando o romance sair, se esse animal de merda não sabotar, eu apresento para vocês aqui, continuo fazendo o trabalho civilizado, que eu sou diferente desse otário, então eu vou continuar tentando me livrar desse imbecil aqui até o último dia, tá? Enfim, pessoal, então aí, são 3 minutos e meio aqui, todo vídeo tem isso, eu estou vivendo uma perda de tempo incomensurável na minha vida nos últimos anos por culpa desse lixo de merda que eu fui dar o azar de meter com bosta desse, né? Vamos lá, então vamos falar sobre essa questão aqui da discussão do neocolonialismo no olhar neoidentitário, tá? Esse olhar neoidentitário é isso, né? São essas novas identidades ou as identidades antigas agora deslocadas para uma posição de voz, etc e tal, e estão aí tentando ocupar espaços de discussão, de reflexão, de percepção sobre o mundo, e volta e meia, enfim, metem os pés pelas mãos, exageram e assumem posições ali ingênuas muitas vezes, porque ficam presos a um ressentimento, ficam presos a um... No caso desse artigo aqui, isso é uma mera questão ali, digamos, né? Eu não tenho nem condição de dizer a causa, né? O que leva o Uriban Xavier a chegar nessas conclusões aqui, mas desse animalzinho fedorento que eu estou aturando é bem fácil de ver qual é o lixo que ele representa, ainda que seja extremamente difícil de se livrar de um bosta desse, porque eu estou aturando há 8 anos crimes diários desse animalzinho e ninguém faz nada, né?
Mas no caso do Uriban Xavier, isso tem basicamente a ver aqui, ele tem nitidamente uma conexão, pelo menos no artigo, né? Enfim, evidentemente aqui respeitada a vida pessoal dele lá, que cada um tem a sua, e eu sou diferente desse verme que eu estou aturando há 8 anos e respeito o espaço dos outros, né? Mas no caso do artigo, a gente consegue desenhar razoavelmente, perceber razoavelmente ali alguns indicativos do porquê que ele fica nesse espaço aí, digamos, retardatário, né? Porque ele está ali muito apegado à discussão do racismo e do Brasil colônia e não está entendendo muito bem a diferença entre os jogos de poder do colonialismo português e os jogos de poder do neocolonialismo atual, né? Enfim, vamos lendo aqui e vamos fazendo a reflexão, né? Porque eu vou finalizar esse vídeo de hoje, tá? Vou finalizar esse tema hoje aqui com algumas indicações aqui também do artigo dele. Antes ainda, tá, de começar essa reflexão, né, apenas um adendo rápido aqui, né? Hoje é dia 2 de setembro, então além de aniversário de uma ex-namorada minha, é aniversário também do golpe, né? Ou do raio-x do golpe, né? Que a gente teve lá em 2016. Porque no dia a Dilma sofreu impeachment com uma acusação falsa de pedalada fiscal, enfim, manobra contábil, etc. Então, que é tudo uma farsa, né? Teve o processo e tal, uma farsa também, foi retirada no dia 31 de agosto de 2016. 2 dias depois, no dia 2 de setembro de 2016, o Michel Temer, né, o golpista, né, que era interino, passou a ser o presidente, legalizou as pedaladas que tinham retirado a Dilma. Quer dizer, né, aquilo ali foi a xerox da farsa, só não enxerga quem não quer. Tá? Enfim, então vamos lá, voltando aqui ao artigo do Uriban, ele diz aqui, né, continua dizendo o seguinte, em outras palavras, vou deixar o link para vocês aí, fala da América Latina e tal, e diz que nela se configuraram, né, e se estabeleceram a colonialidade e a globalidade como fundamentos e modos formadores do padrão mundial de poder, tá? E aí, bom, enfim, com relação a essa questão de colonialidade e globalidade como modos formadores do padrão mundial de poder, isso ignora as especificidades locais, né? Quando você começa a trabalhar com essa ideia de colonialidade e globalidade juntas e meio que conectadas lá com aquela época que ele cita aqui, 1492, etc e tal, como se isso estivesse acontecendo até hoje, você vai perdendo a noção das especificidades locais, né? E aí isso faz você não entender, por exemplo, que o processo de colonização no Brasil se deu de uma maneira radicalmente diferente do que aconteceu na África, especialmente no século XX, né? Porque, repito aqui o que eu já falei no vídeo passado, a independência do Brasil aconteceu no século XIX e a República no final lá do século XIX, ainda que, né, a gente tenha tido uma série de manutenções aqui e tudo mais. E no caso da África, isso, enfim, foi se arrastando até a década de 70 do século XX, né? Ou você tem aí 40, 50 anos, em alguns casos, desse processo aí de independência dos países africanos, tá? E aí dá para perceber também no artigo então, assim, quer dizer, quando ele fala de globalidade, ele faz essa crítica, né? Por um lado, existe uma perspectiva ingênua dele aqui de dizer que essa globalidade é eurocêntrica, não é eurocêntrica, né? Por outro, existe uma crítica à globalização como autoritarismo do global contra o local, e isso é bacana, né, de enxergar isso. Agora, se você o próprio Stuart Hall fala disso aqui, né, no Identidade Cultural na Pós-Modernidade, essa questão do local, do global e tudo mais, tá? Agora, se você não faz esse desenho, um desenho bem feito, né, do que é de fato isso, essa tal globalização, naquilo que ela tem de bom e de ruim, você fica achando que a globalização é eurocêntrica, né? Por que ele diz que é eurocêntrica? Porque ele está misturando os tempos históricos a partir de uma perspectiva meio, digamos, retardatária e que ignora completamente o século XX, né? Se a gente avalia o século XX, a Europa foi destruída pela Segunda Guerra Mundial, destruída, praticamente a Europa inteira, salvo ali a Espanha, o sul da França, Portugal e tal, e a Suíça, um país ou outro, mas o restante foi tudo destruído.
Então, e aí quem tomou esse espaço de hegemonia de poder? Foram os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, né? Enfim, né? Tomando conta daquelas colônias ali e tal, daqueles países do leste europeu e se transformando na União Soviética, quer dizer. Então, assim, essa foi a hegemonia do século XX, né? Ela não era eurocêntrica, ela era da Guerra Fria, né? E aí, no final da década de 80, início da década de 90, a gente tem ali a queda do Muro de Berlim, passa a haver uma espécie de hegemonia de fato de fato não, mas uma hegemonia, digamos, né, uma hegemonia aparente, né, dos Estados Unidos, e junto a isso você vai vendo ali uma série de crescimentos periféricos de outras forças, né? Tanto forças da Europa, com a própria Alemanha, né, que volta ali a ser uma grande economia, e inclusive juntando, né, a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. E pouco depois a China, né, agora o BRICS, quer dizer, tem uma série de coisas acontecendo para além da Europa. Tá? E ainda que a gente continue tendo, né, um poder da Europa, a Inglaterra tem poder, a França também, etc. e tal, o mundo não é eurocêntrico, né, nesse sentido estrito aqui que ele está desenvolvendo. Tá? E aí ele finaliza esse trecho dizendo que no mesmo movimento a constituição da Europa Ocidental como centro mundial. É o que eu estou deslocando aqui. A Europa não é o centro do mundo do século XX para cá. Né? A gente continua, a Europa é uma das forças que está ali jogando nesse jogo do centro. E vocês vão ver que é muito importante desenhar isso aqui que eu estou dizendo para entender qual é o atraso que a gente vive aqui no Brasil. Tá? E aí ele fala que a ação decolonizadora, né, como contrapartida da fundação da modernidade em 1492, teve a sua origem a partir das várias formas de resistência indígena e afro-caribenha na América, na África e na Ásia, como reação ao Império Britânico e ao colonialismo francês. Né? Essa alocação da ideia de modernidade em 1492, né, quando estava acontecendo ali o início do Renascimento e tal, e ao mesmo tempo essas navegações para cá, etc. e tal, é problemática, porque tem autores que discordam disso, que vão dizer que a modernidade começou, na verdade, no final do século XIX e tal, né? E tudo mais. Tá? E aí, vamos lá, né? O que mais que eu ia falar aqui? Isso polui a coisa quando se tenta reler a colonização, o colonialismo, né, hoje. Né? E aí tem um outro problema, por que isso polui? Né? Porque aí ele vai dizer que essa noção de decolonizar nasce em 1992, quando os europeus anunciaram a sua pretensão de intensificar o projeto neoliberal e a consolidação da ideologia do fim da história, por sua pretensão de intensificar o projeto por meio de uma comemoração épica dos 500 anos do descobrimento, né? E aí isso gerou uma reação dos povos originários e tal, que criticavam essa palavra descobrir, que não foi descobrimento de fato, né? E que na verdade foi um genocídio dos povos e uma destruição de civilizações. Tudo isso é correto, né? Esse apontamento aqui específico da questão do descobrimento, dos descobrimentos, né, entre aspas, a própria carta hoje do Pero Vaz de Caminha é publicada com a palavra achamento, né? Porém, mais uma vez, isso aqui polui, né? Porque se você não entende que em 1992 já não havia esse poder eurocêntrico, né? A gente estava ali no início da globalização, finalzinho da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Esse é o polo, né, de disputa do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, né? E, portanto, aquele que é mais próximo de nós aqui, do que a gente está vivendo mais recentemente, né? Então, enfim, se a gente não enxerga isso... E outra coisa, projeto neoliberal, como assim? A Europa não tem projeto neoliberal como força hegemônica. Existem ali disputas de neoliberais na Europa para destruir o estado de bem-estar social europeu, e, enfim, mas muito disso ainda resiste na Europa bravamente, né? E mais do que isso, essa força ela deriva dos Estados Unidos. Basta ler o livro do Chomsky, né? Tá aqui, eu não sei se eu separei aqui, porque, enfim, eu estou vivendo um inferno aqui, criado por esse bandido retardado, mas, enfim, acabei separando aqui. A leitura desse livro aqui é bem legal para poder entender isso aí, né? O Lucro ou as Pessoas, do Noam Chomsky, que é um filósofo dos Estados Unidos, e ele vai desenhando aqui a política externa dos Estados Unidos para a região, para a própria África, para a Ásia, né? E tudo mais. Tá? Então, quer dizer, se você não faz essa distinção, você acaba ignorando essa diferença. Tá?
não só da Europa né, do século XV, XVI lá para os Estados Unidos atual, mas também o fato de que não existe neoliberalismo como força hegemônica na Europa. Né? Isso é ingenuidade acreditar nisso. Tá? E menos ainda como projeto hegemonizante para o Brasil. Quem faz isso, de novo, né, o Chomsky ali faz isso, fala sobre isso muito bem, são os Estados Unidos, né, via direita brasileira, via articulações de dívida pública com a FMI, e a isso eles engessam investimento público aqui, emprestando dinheiro para o FMI via FHC, etc. e tal, e que vocês né, a gente dá o dinheiro para vocês, desde que vocês não investam isso, tem que investir só nisso aqui, ó, entendeu? E pagar a dívida. E aí o que ele fez? Ele dobrou a dívida, né? Quer dizer, é isso que está sustentando o atraso do Brasil, né? E essa gente voltou com Temer, depois com Bolsonaro, Paulo Guedes, né? O que mais? Aí ele fala aqui, né? A colonialidade e a modernidade são duas dimensões inseparáveis no mesmo processo histórico de formação do sistema mundo moderno colonial. A colonialidade, para além do colonialismo, diz respeito à lógica epistêmica e eurocêntrica colonial, que ganhou existência como parte constituinte e oculta da modernidade. Daí a expressão modernidade e colonialidade, né, com um tracinho no meio, para expressar que são inseparáveis, que não existe colonialidade sem modernidade, nem modernidade sem colonialidade. Também vale dizer mais uma vez aqui a ingenuidade disso, porque no Brasil o projeto modernista do Oswald de Andrade, né, da Semana de Arte Moderna e do projeto da antropofagia, etc. e tal, foi um projeto anticolonial, anticolonialista, né? Se você lê os manifestos do Oswald, ele desce além em Portugal ali e sugere que o Brasil faça a antropofagia que ele sugere ali naquele contexto ali, exatamente essa, de pegar esse saber. É mais ou menos um pensamento outro, né, como ele está chamando aqui, que naquela época fazia sentido para o Brasil e que faz sentido hoje para a África, enfim, pós-colonial, mas que não faz sentido para o Brasil atual. A gente tem que ler a partir de uma outra chave, né, senão a gente não vai entender essa questão. Tá? O que mais? Ele continua aqui, né, que, portanto, não tem como pôr fim à colonialidade sem superar o processo civilizador moderno. Na verdade, a gente não tem que superar o processo civilizador moderno. Isso é uma ingenuidade neoidentitária, né? O que a gente tem é que retirar os excessos e acrescentar elementos novos. E aí vale ponderar mais um detalhe aqui que nitidamente ele não considera, tá? Que é o quê? Né? Vamos começar aqui, duas dicas rápidas aqui para vocês, tá? O Benedito Nunes, está aqui esse livro Oswald Canibal, no qual ele fala sobre as influências de teorias e teses e obras de arte, etc. e tal, na Europa, que estavam sendo feitas no final do século XIX pela via de uma perspectiva de primitivismo, ou seja, de tentar entender que o saber dos povos originários também tinha valor e que ele adaptou para a antropofagia de maneira evidente, né? E que tinha o objetivo justamente de fazer um papel de quê? De chamar atenção para uma civilidade que existia nos povos originários e uma barbárie que existia nos povos ditos civilizados europeus. Então esse trabalho já foi feito, isso aqui já foi feito. O que dá para fazer, né? E outro exemplo aqui também é esse livro do Raul Bopp, né? Está aqui Vida e Morte da Antropofagia, que ele narra também as visitas ao interior do Brasil, etc. e tal, que é bem isso também, tá? O que dá para fazer, ele pode pegar e entrar em contato com esse material já produzido e refletir e produzir releituras dele a partir do mundo atual e com vistas a pensar o mundo de hoje. Mas isso aqui já foi feito, certo? E então, assim, foi feito em que sentido, né? Justamente nesse sentido aqui, ou seja, por fim a colonialidade, que é mais aqui, né? Enfim, por fim ao processo colonial, etc. e tal, denunciando esse caráter imperialista do então Império, né? Que era Portugal aqui no Brasil e nos outros países aqui, né? No caso da América Latina de maneira geral, Espanha e tal, e enfim, tudo mais, tá? Agora, hoje a gente tem que reler essa ideia aqui de que superar o processo civilizador moderno a partir de uma outra lógica. No Brasil, né, especialmente pelo mesmo motivo que eu já falei, ou seja, porque a gente já passou por isso há mais de 100 anos, e também porque, eu já disse também isso aqui em outros vídeos, Portugal não é mais um império,
Portugal não manda nada no Brasil, Portugal, pelo contrário, está lá querendo dialogar, querendo discutir essa questão de maneira mais ampla, de uma perspectiva diplomática, civilizada e tudo mais. E quando você diz que você quer pôr fim à colonialidade, desconsiderando essa diferença histórica e também esse processo, né, histórico, e dizendo que você quer superar o processo civilizador moderno, você está jogando fora, inclusive, esse processo de reflexão que foi feito. E, ao mesmo tempo, isso aqui nitidamente tem um ranço de vingança, de revanche, que é típico de certos grupos neoidentitários que não entendem muito bem o que está acontecendo no mundo, não tem muita noção, porque estão aí no oba-oba, saindo ali do anonimato agora e tentando construir teses sobre algo sem estudar de maneira mais complexa o desenvolvimento e o desenrolar da coisa. E aí começam a publicar algumas coisas muito apressadas, para dizer o mínimo, ou, no caso desse animalzinho que eu estou aturando aí, criminosas, né? Como vira um criminoso que transforma a vingança em regra, né? É o que esse bosta está fazendo na minha vida aí, nitidamente. Enfim, então é preciso repensar essa ideiazinha aqui, tá? Porque senão você acaba nessa lógica aqui, né, ó, de pós-humano, que é esse livrinho bizarro dessa figurinha aqui, tá? Que inclusive eu tive acesso a isso através desse grupelho de merda que eu estou aturando aqui. Eles se acham pós-humanos, né? Por quê? Porque eles se acham ali detentores de uma lógica que é a seguinte: nós somos a voz dos oprimidos antigos, agora vamos oprimir, pô, né? Porque a vingança é essa aí, a saída é essa, né? E quando você não faz a reflexão correta, você vira um animalzinho vingativo, como é o caso desse velho mongolóide que eu estou aturando, ou você vira um ingênuo que fica achando que você tem que romper com todo o processo civilizatório ocidental para poder criar um novo a partir do nada, a partir dos povos originários, né? Isso é uma ingenuidade, enfim, né, que não se sustenta, tá? E aí ele fala aqui, né, que mais? Aí tem um outro trecho aqui que ele apresenta algumas visões meio bizarras, tipo, né, para o pensamento decolonial, que seria esse, né, de superar o colonialismo via... enfim, né, superação, né, total aqui como ele fala, né, superar o processo civilizador moderno, né? O pensamento decolonial, para o pensamento decolonial, a retórica emancipatória da modernidade pressupõe uma lógica de domínio da natureza e esconde uma lógica opressiva da política, colonialidade do poder, uma epistemologia eurocêntrica universal, colonialidade do saber, e uma ontologia da invenção do outro como inferior, subhumano ou não humano, colonialidade do ser, né? E aí ele finaliza dizendo: a colonialidade, segundo Maldonado Torres, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, refere-se antes à forma como o trabalho, conhecimento, autoridade e as relações, enfim, são modificadas e tal, né? E aí ele continua aqui falando uma coisa que já não importa mais. O mais importante é o seguinte: ele fala aqui de 3 coisas, vamos lá, nas quais ele recai também numa visão ingênua, né? Primeiro, ele chama a lógica opressiva do poder de lógica opressiva da política. Isso é ingenuidade, né? Tem que leiam o Jean-Pierre Vernant, tá aqui, ó, Origens do Pensamento Grego. Bater na política é ajudar os neoliberais. Os neoliberais adoram isso, tá? A palavra política, toda vez que ela é atacada e confundida com autoritarismo de poder, isso é autoritarismo da política. Não, não é não. Autoritário não gosta de política. Política é o jogo do debate de ideias, do confronto com o contraditório, da escolha de projetos, etc. e tal. Essa gente não gosta disso, né? Então, confundir colonialidade do poder com lógica opressiva da política, a política não gera opressão. Pelo contrário, o que gera opressão é a antipolítica, né? O que mais? Epistemologia eurocêntrica e universal, colonialidade do saber. A gente no Brasil não vive isso, muito pelo contrário, né? A lógica da Europa, a lógica de saber da Europa é radicalmente rechaçada aqui pelos neoliberais pragmáticos, imediatistas, medíocres e interessados apenas em grana, como repito, esse velho medíocre que eu estou aturando há 8 anos, tá? Então, enfim, a gente tem que pensar isso para poder entender de maneira mais ampla, tá? Que, na verdade, o que a gente vive aqui no Brasil é uma hegemonia da retórica neoliberal dos Estados Unidos para a região.
Não é à toa que eles protagonizaram os golpes que aconteceram aqui em 64, enfim, lá até mesmo no pós-ditadura, né, que a gente não teve eleições, depois no golpe contra Dilma e etc e tal, tá? A prisão do Lula e tudo mais, tá? As conexões aí do juiz Moro com a CIA e tudo isso hoje já é bem conhecido, né? Então, enfim, e aí para finalizar, 2 pontos aqui, pessoal, tá? Ele fala também dessa questão do poder. Ah, sim, uma última coisa que ele diz aqui também é essa questão da ontologia da invenção do outro como inferior e subhumano ou não humano, né? E isso remete mais uma vez a essa bosta aqui essa babaquice aqui de pós-humano, que é isso que esses animaizinhos de merda que eu tô aturando aqui se acham lá, né? Ao ponto de ficar falando com os outros sobre indiretinha, usando terceiros, eles não aparecem porque eles se acham pós-humanos, né? Não passam de bandidos retardados com muito dinheiro, brincando de superiores, vomitando ódio na vida dos outros ali de maneira gratuita, né? Então, enfim, há que se pensar em cima dessa questão aqui, o quanto que uma parte desses processos, desses projetos aí, né, anti-neocoloniais, né, baseados no neoidentitarismo, acabam não sendo assim recheados de ódio, de vingança e de revanchismo, que acabam gerando, em alguns casos, apenas, né, uma ingenuidade aqui teórica, em outros casos, crimes violentíssimos, como os que eu estou aturando aqui, esse animalzinho retardado destruindo aqui a minha rede privada de contatos para vomitar lá o ódio que ele tem da vida, da figura masculina e etc e tal, tá? Então, enfim, importante ponderar isso aí. O que mais, né? Último ponto aqui, tá? Ele diz aqui que a colonialidade é um processo de dominação imaterial que consiste na colonização do imaginário dos colonizados por valores e pela visão de mundo dos colonizadores e se materializa numa ação intensa e violenta de desvalorização do modo de saber, de ser e de se relacionar com o mundo dos colonizados. Isso aqui é um pouco a questão, a questão da guerra de narrativas também. E vale repetir, o que a gente vive no Brasil é uma sabotagem do debate mais amplo para que se sustente a retórica neoliberal, do individualismo e etc e tal. E isso não acontece apenas de maneira direta, ou seja, com, enfim, toda uma retórica baseada nos meios de comunicação, comentarista de política repetindo neoliberalismo, Estado mínimo, etc e tal, mas também disfarçadinhos de globalizados, de modernidade líquida, né? Disfarçadinhos de todo mundo está no mesmo barco, né? E disfarçadinhos de uma série de outras coisas aqui que eu tenho desenhado. Mas o ponto, e até mesmo da razão cínica lá do Sloterdijk, etc e tal, tá? Então, se você não percebe isso, você inclusive fica, ou você acredita de maneira ingênua na globalização, ou você não enxerga aonde que nesse espaço de defesa da globalização estão também os pilantras disfarçadinhos, né, de globalizados, mas que não passam de neoliberais, né, com bibliografia enganosa, né, mas sustentando a sua posição ali de submissos ao ideário neoliberal estadunidense, para que a gente fique aqui, né, enfim, nesse processo de atraso, de sabotagem do dinheiro público e etc e tal, tá? Então é importante desenhar bem essa questão, senão você não consegue nem desenhar uma saída, né? Bom, e aí, por último, tá, vou finalizar aqui, ele insiste em estrutura etno-racial, né, e isso não é mais, a estrutura de poder hoje não é mais etno-racial, ela é retórica neoliberal no Brasil, né? Se você for negro ou gay, enfim, tudo mais, e estiver jogando neoliberalismo, você não vai ser atacado, né? Pode ter certeza disso. E aí ele vai falando aqui tudo mais e tal, e aí ele finaliza só com um último trechinho que eu queria terminar aqui ponderando com vocês. Cadê aqui, né? Que tá aqui no final. Que aí ele defende a questão do pensamento outro, né? Ele diz que o pensamento outro compreende uma energia outra de descontentamento, de desconfiança crítica, de desprendimento do eurocentrismo como produção de saber, desprendimento do neoliberalismo estadunidense como produção de saber, de resistência à violência colonial e imperial, do projeto civilizador moderno, né? Na modernidade tem um monte de coisa bacana que a gente tem que aproveitar e continuar usando, continuar, enfim, sendo isso, né? O que implica na afirmação de um pensamento pluriversal e um mundo transmoderno. Uma ação descolonizadora ou um giro decolonial é, ao mesmo tempo, uma tarefa epistêmica, econômica e política.
A transmodernidade implica uma ética dialógica num cosmopolitismo decolonial. Como afirma Maldonado Torres, o fim da ética do cosmopolitismo é fomentar a comunicação entre os condenados, ao mesmo tempo destruir as hierarquias entre os sujeitos considerados humanos e os sub-humanos. Quer dizer, fim do cosmopolitismo, né? Isso é uma ingenuidade inacreditável, assim. E para finalizar, repito, é preciso cuidado para que essa lógica aqui de ficar, construindo alternativas à lógica anterior, que colocava os negros, né, e os indígenas e outras figuras históricas aí como inferiores, para não transformar isso numa vingança que, repito, é isso que eu estou aturando, desse verme demente, retardado, covarde, criminoso que eu estou aturando há 8 anos aí, tá? Senão você recai nisso, certo? Ou, no mínimo, você recai numa visão ingênua sobre a situação e não consegue desenhar uma saída melhor. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. A gente vai se falando. Enquanto esse lixo criminoso não destruir tudo, eu vou fazendo aqui os vídeos do YouTube, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.